Olá, queridos e queridas deste canal. Vamos aqui? Da Jusnova no YouTube. Pois hoje a gente vai falar como planejar a sua sucessão. Pois é, antes de começar eu queria dizer que não temos o costume de falar muito sobre sucessão, porque não gostamos de falar sobre morte. Acontece que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer um dia, não é mesmo? Como diz o meu professor de yoga, do pó viemos, para o pó retornaremos. Pois é, nascemos sozinhos, pelados, morreremos sozinhos e pelados. Portanto, a gente tem que ter um pouco mais de naturalidade para lidar com esse assunto, apesar da dificuldade. E eu tô dizendo isso por quê? Porque precisamos entender que essa necessidade, né, de organizar a nossa vida, a nossa casa, o nosso patrimônio antes que a morte aconteça. E é justamente isso que eu vou falar hoje, como planejar a sua sucessão. E aqui eu quero deixar claro uma coisa também antes de começar nessa pequena, grande introdução, que existem dois tipos de sucessão, a sucessão da pessoa jurídica e a sucessão da pessoa física. A sucessão da pessoa jurídica é a sucessão da empresa, né? Toda a preparação dos sucessores, a percepção de performance, de habilidades e a formação de regras para que isso aconteça. Enfim, tem todo uma tecnicidade para falar sobre o assunto. Não é este assunto que vamos tratar hoje. Hoje vamos falar sobre a segunda forma, né, aqui de como eu tô falando, de sucessão, que é especificamente da pessoa física. Então, a gente vai falar especificamente de três formas, as mais comuns, de se fazer essa sucessão de pessoa física. A doação em vida do patrimônio, o testamento e a holding familiar. São três formas de se fazer, né, essa sucessão. A gente pode combinar todas elas, a gente pode fazer isoladamente, depende do quê? Da necessidade de cada família, da especificidade de cada tipo de patrimônio e de necessidade, não é mesmo? E para isso, o que é importante para início de conversa? É que um bom mediador advogado seja contratado para fazer todo esse planejamento sucessório da pessoa física. Se você já gostou dessa introdução, já se interessou por esse assunto, salve esse conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, seja não é seguidor, mas seja um inscrito deste canal, para ajudar quem vos fala, não é mesmo? Então, bora falar. Hoje eu vou falar dos três tipos, aqui são seis, né? Três tipos de sucessão, né? Três tipos, na verdade, de organização desse patrimônio, né? Desse planejamento da sucessão da pessoa física. O primeiro é a doação em vida. A doação em vida do patrimônio nada mais é do que doar em vida aquele patrimônio, que é o que, na verdade? O proprietário do patrimônio transfere a propriedade ou o controle das empresas ou da empresa para os seus sucessores antes de sua morte. E aí se faz a reserva de usufruto, né? Pode-se fazer a reserva de usufruto, ou seja, quando se completa a propriedade com o evento morte, ou seja, a propriedade já foi feita, mas ela se consagra, ou seja, ela se torna efetiva na prática com o evento morte. Então, quer dizer, é como se você já ditasse todas as regras da empresa, de como ela vai sobressair a sua morte, como ela vai sobreviver à sua morte depois, quem vai tomar conta, como, quando, até quando, como que isso tudo vai funcionar. Então, ao transferir essa empresa em vida, ele garante que ele, né, o dono da propriedade ou ela, garantem que tudo vai acontecer conforme se espera, né? A outra forma é o testamento. O testamento é uma forma de planejar a sua sucessão, em que o proprietário da empresa determina quem receberá a propriedade, o controle da empresa após a sua morte. É importante aqui ter um advogado mediador, né, para que esse testamento seja escrito da forma correta, para que contenha todas as questões legais necessárias, para que seja feito de uma forma correta, através do trâmite correto, e isso é importante para que ele tenha validade.
E aí depois a gente tem também a terceira opção, que é a holding familiar. A holding familiar é uma empresa que detém as ações ou a propriedade de uma ou mais empresas familiares, né? A holding familiar é uma forma muito eficaz de se estruturar o planejamento sucessório, porque permite que a empresa mantenha o controle eficaz da estrutura da sucessão. Ou seja, a família mantém o controle e a propriedade da empresa enquanto gerencia as questões tributárias, ou seja, você ganha muito porque você evita muitos custos tributários nessa questão, né, nessa organização do seu patrimônio. Dessa forma, também você consegue proteger o seu patrimônio de credores e de litígios futuros, né? Em geral, essa estruturação da sucessão, né, patrimonial precisa muito de um bom aconselhamento, ou seja, de um bom advogado mediador que acompanhe a família, que entenda as necessidades da família, que entenda de lei e que também entenda de conflito familiar, né? Porque tudo isso vai andar junto durante esse planejamento sucessório. É importante que a comunicação seja clara, transparente entre os membros da família. É importante que todos consigam ter voz durante esse processo. É claro que no final do dia a decisão final é de quem montou aquele patrimônio, né? De quem suou a camisa para montar aquele patrimônio, bem como quem vai tomar a decisão do caminho que esse patrimônio deve levar foi a pessoa que criou, né? Idealmente falando. Mas é claro que ouvir as outras gerações também faz parte do processo, para que isso seja feito de forma transparente, para que não haja surpresas, sustos ou qualquer desentendimento futuro, né? Então, a forma de organizar isso é sempre muito importante e a mediação, claro, evidentemente, é a melhor saída. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje. Podemos fazer futuramente um vídeo sobre a sucessão da pessoa jurídica, e aí eu explico as especificidades desta outra forma de se planejar a sucessão. Então é isso, obrigado!